Por fim, convido ao púlpito o líder do grupo de trabalho 3, o parlamentar Leonardo Santiago, para expor a proposta do subtema Espaços Acessíveis e Ambientes Inclusivos. Então, o meu grupo, ele ficou com a parte de acessibilidade e a gente viu que muito do que a gente queria criar já tinha lei. Então, já não tinha como escapar muito. Pensando nisso, nós conversamos hoje e a gente pensou em, basicamente, criar uma comissão que fiscalizaria tudo essas leis. Se já tem a lei, bota em prática e fiscaliza. Porque a gente percebeu que tem vários decretos, várias leis, só que não é botado em prático. Se não é botado em prático, falta a fiscalização. E essa comissão, ela vai ser composta por quem realmente vive a realidade das pessoas deficientes e neurodivergentes também. Basicamente, como eu disse, as leis existem, falta ainda uma engrenagem no meio disso tudo. Dentro do Estado tem um monte de regra, um monte de decreto. Só que a gente tem que pensar no quesito assim, se já tem a lei, vamos começar a botar em prática. A comissão teria pessoas já vistas ali dentro, deficiente e neurodivergente, e nisso o Estado ele organizaria, por exemplo, uma comissão anual para em municípios, visitar os prédios públicos e também poderia servir para prédios privados, por exemplo, mercados. Essa comissão ajudaria muito para ver se realmente está tendo como as pessoas PCDs sendo incluídas nos espaços. Isso está sendo funcional, se está sendo funcional e se está sendo realmente efetivado. A fiscalização seria efetivada. Ela não teria, por exemplo, se quiser esse ano que vem eu fiscaliza. Teria uma fiscalização total. A comissão, como a proposta é estadual, ela vai ser estadual a comissão. E a proposta nossa é um programa estadual de fiscalização dos órgãos públicos e privados sobre acessibilidade e inclusão. Esse programa institui o Programa Estadual de Editoria de Acessibilidade e Inclusão na Administração Pública do Estado de Minas Gerais e que cria a Comissão de Fiscalização Cidadã e Técnica e de outras providências. Então, basicamente é isso, criar uma comissão de fiscalização para ver se realmente alguma dessas leis estão sendo cumpridas. Porque a gente vê que vários lugares não tem acessibilidade nenhuma e até mesmo nas calçadas das cidades, nas ruas, não tem acessibilidade para as pessoas PCDs. E a gente sabe como isso deixa frustrado as pessoas que realmente necessitam. E basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Léo. Pode sentar. Agora a gente vai abrir espaço para a discussão de vocês. Alguém quer se manifestar? Tem alguma coisa? Eu achei perfeita. Eu achei autoexplicável a proposta dele. A provocação dele achei autoexplicável. E aí, pessoal, lá vai eu de novo, né? Tá, vou dar uma sugestão na redação, só retirar aquele final, né, e dar outras providências, porque você normalmente utiliza já num texto legal. Então, como é proposta, não tem necessidade. Vocês podem encerrar ali na cidadã e técnica, tá? A respeito dessa fiscalização, tá? É só acrescentar. Nós temos órgãos de fiscalização hoje, tá? Então, hoje a gente tem aí a promotoria, né, que a gente pode fazer denúncias através da ouvidoria. Nós temos as ouvidorias dos órgãos públicos. Todos os órgãos públicos, obrigatoriamente, têm que ter a ouvidoria, que é um canal de comunicação da população com o órgão e onde você pode levar suas demandas, né? A proposta que a gente fez foi justamente essa, porque a gente viu que realmente existe quem fiscaliza, mas ele é feito por denúncias e não exatamente por irem lá e fiscalizar. Ele só é feito, essa fiscalização, após alguém denunciar, entendeu? Sim. É exatamente isso a nossa proposta. Não, exatamente isso. Estava conversando com o Dr. Luiz aqui agora há pouco, porque a gente tem esses canais de denúncia. Por que eu estou falando? Porque, por exemplo, eu sou ouvidor aqui da Câmara Municipal, mas eu ainda acho que a utilização do canal da ouvidoria, ele é subutilizado. As pessoas poderiam participar mais, tentar comunicar mais com o órgão, estar mais presente. Acho que ele é pouco utilizado. O do município é pouco utilizado, dos outros órgãos também são. Então a gente tem que criar o hábito, inclusive, né, a lei das ouvidorias fala para a gente incentivar o uso dos canais de comunicação dos órgãos,
para que a população, os cidadãos, estejam mais próximos dos órgãos, né, ali participem, né, exerçam a cidadania. Mas aí eu gostei da ideia, agora eu vou falar, né, isso aí que você falou. Quando eu comentei com ele, falei, olha, realmente a gente tem os órgãos de fiscalização, só que normalmente eles só agem se forem demandados, porque eles não, por provocação. Porque normalmente eles não dão conta de tantas demandas, então se eu tenho um órgão, né, como vocês propuseram, para ficar especificamente para aquela função e para agir proativamente, o vereador Rodrigo falou, é uma excelente ideia. Então, assim, é uma ideia muito legal. E a justificativa seria essa, que apesar de existir os canais de denúncias, né, de comunicação, muitas vezes a efetividade desses canais, né, não é apropriada, né, não é desejada. Então seria criar uma comissão que vai ficar proativamente atrás dessas situações. Parabéns aí para vocês pela ideia. O jurídico da Câmara não falar tão bem igual o Luiz, mas o Lucas, mas vamos falar só para complementar um pouquinho da ideia dos meninos. É que essa ideia, igual o Lucas falou mesmo, é da questão da proatividade. Muitas vezes, ontem mesmo eu vivi uma situação de um cidadão que está aguardando uma cirurgia. Ele foi no órgão público, o órgão público passou para ele que ele era o 6º da fila de uma cirurgia ortopédica. O que ele fez? Parou a vida dele, vai esperar. Ele é o 6º na fila e está aguardando a cirurgia. Aí ontem ele me demandou, Rodrigo, consegue cobrar lá para mim? Que eu estou esperando já tem 1 mês, nada até agora. 2 meses, 3 meses, não saiu nada. Fui consultar na secretaria, a reguladora me passou a posição dele, é o 22º na fila de cirurgia. E quem passou a informação para ele, eu falando com ele, né? Falou, olha, eu entendo que quem te passou a informação, te passou do geral. Você era o 6º no geral. Hoje, como deve ter entrado mais 100 pessoas lá, e distribuiu para as especialidades, ortopedia, neurologia, pediatria e outras mais, né? E aí você é o 22º. Não, mas me falaram que eu era o 6º. E eu estou sem trabalhar, sem dinheiro, pelo INSS e tal. Aí eu falei com ele, então vamos fazer o seguinte... Eu já busquei informação para você. Vai lá então e procura a Lucinéia, que é a reguladora, para você passar para ela. Porque ela me perguntou quem que era a pessoa que tinha passado a informação para ele. Olha só o tamanho do problema, né? Para onde que vai. Resumindo, no final ele ficou bravo até comigo, que eu falei com ele. Você fez alguma denúncia na ouvidoria? Não. Mas esse negócio não resolve nada não, Rodrigo. Se não resolveu, eu era o 6º, agora eu sou o 22º. Se eu for na ouvidoria, que dia que eu vou operar? Então, olha a percepção que o cidadão tem da ouvidoria também. Ele nem foi, e nem vai. E, pelo que ele falou comigo, ele vai tentar fazer em Carangola, que ele falou assim, não, eu vou lá para Carangola que eu resolvo lá de qualquer jeito. Ele falou, aí você faz o que você achar melhor. Mas eu te dei os caminhos e os instrumentos legais. Então, dentro do que a gente conversou ali, a ideia é ter essa proatividade de cobrar do órgão público mesmo, para que ele reaja ali do que ele está deficiente, do que ele está deixando de cumprir na questão da acessibilidade. Porque se ficar esperando, né, vocês sabem muito bem como que funciona. Se alguém falou bem aí, né, eu acho que foi a nossa colega ali do meio ali. Se não for provocado, se ninguém cobrar, se ninguém falar nada, o Estado também, o município, o governo federal não vai agir. Está tudo bom? Para que nós vamos fazer alguma coisa? Então, assim, parabenizar todos os GTs, né, todas as ideias são maravilhosas, né? E o que o Lucas e o Luiz falou muito ali também, né? Nós vamos levar essas ideias para lá e depois isso vai ser mais lapidado lá também na Assembleia Legislativa, que aí vai conseguir melhorar. Se a gente parar para discutir mais aqui, nós vamos melhorar muito aí a emenda, né, de cada um. Mas só dar os parabéns a todos os participantes aí do parlamento, o vereador Alan e nós dois estavam conversando ali, assim, Rodrigo, já era para ter isso aqui já há muito mais anos, né? Porque a gente gosta disso, né? A gente propôs uma vez trazer a Câmara Mirim, até falei com ele que eu sugeri isso para uma gestão passada aqui da presidência da Câmara e vou trabalhar para a gente ter isso, todo mandato nosso, a gente ter a Câmara Mirim também, a adulta e a Mirim, em Ipatinga, Mirim, tem um monte de projeto, tal, mas só para vocês saberem também, não cabe muito a gente falar disso aqui agora não, tá? Obrigado. Obrigada, Luiz.
Tá todo mundo de acordo com a proposta do Leonardo? Ninguém tem nada a dizer? Então tá bom. Bom, gente, dessa forma, concluímos a construção das propostas temáticas do Parlamento Jovem 2026, as quais teremos a responsabilidade de levar para a nossa plenária regional em Ponte Nova, no dia 6 de agosto.